fecharemos mais o ano letivo em 2013. Depois de praticamente 11 anos de relativa estabilidade na universidade nesse aspecto, tenta-se abrir, me parece, um novo ciclo com esse tipo de conflito. Eu posso dizer com muita tranquilidade e com muita racionalidade que as condições que nós temos hoje, nós não mereceríamos, ou a universidade como um todo não mereceria nesse momento, não merece nesse momento uma ação deste porte. Também digo isso com muita tranquilidade, reconhecendo da parte dos servidores, tanto técnicos como docentes, o direito líquido e certo que eles têm, todos têm, nós temos, a reposição de perdas salariais na sua database. Entretanto, quando se procura argumentar acerca dos números, por exemplo, um dos sindicatos pede um reajuste salarial de 17,7%. E não conheço estatístico, ou matemático, ou economista que mostre de 2008 para cá, quando nós tivemos um plano de carreira aprovado, ou 2 planos de carreira aprovados, né, pela Assembleia Legislativa e que passaram a valer a partir de janeiro de 2008, de lá porque entendo que isso é uma linha demarcatória importante, é um marco, é um paradigma que nós podemos utilizar, os planos de carreira que foram implantados a partir de 2008, que representaram uma grande conquista para todos nós da UEPB, e de 2008 para cá, se nós fizermos uma análise, nós não vamos encontrar esse número de 17,7% de perda salarial. Absolutamente não. E aí nós vamos depois expor aqui detalhe por detalhe acerca dessa questão. Por outro lado, uma outra entidade, um outro sindicato apresenta um número de 10,5%. Mais uma vez, esse número não corresponde a nenhum indicador que possa mostrar que de 2008 para cá haja essa perda salarial, essa inflação acumulada não reposta de algum modo. É como se olhássemos apenas para a inflação e não olhássemos para as reposições que foram feitas, ou os índices de reposição salarial, de recomposição que foram implantados nos salários em 2009, né? Se o plano foi aprovado, os salários foram refeitos, as categorias foram rearticuladas e reenquadrados todos a partir de janeiro de 2008, primeiro ano que incorreria em levantamento de defasagem salarial, perdas acumuladas, seria a partir de janeiro de 2009. Então, de janeiro de 2009 até agora, os índices não apontam para nenhuma perda desse porte, de 10,5% ou muito menos 17,7%. Então, nós precisamos tratar as coisas com uma certa racionalidade. Não dá para ficarmos jogando números aleatoriamente. E, no nosso caso, especialmente, qualquer debate, na nossa opinião, deveria ser pautado, nestes casos, por números muito reais, porque as pessoas vão para a imprensa, de modo geral, ocupam os espaços, para dizer que estamos com muitas perdas acumuladas, isso aqui é isso, nosso trabalho está precarizado, é contra a precarização do trabalho, contra o salário defasado, nós temos os salários piores do mundo. Então, a nossa tentativa hoje aqui será no sentido de mostrar a realidade e que cada um faça o seu julgamento. Esses números que serão apresentados aqui estarão disponíveis para todas as pessoas, estarão disponíveis na internet, estarão disponíveis em formato digital também para serem distribuídos posteriormente. As imagens também que sejam gravadas aqui, o áudio do que seja gravado aqui será disponibilizado também para quem quiser fazer uso depois. E, enfim, o nosso objetivo aqui é de tentar pautar, pelo menos, estabelecer uma linha demarcatória sobre o nosso posicionamento na condição de administração superior da universidade e deixar claro que não é o nosso objetivo nesse momento estabelecer uma linha de confronto com as entidades. Então, os documentos estão sendo encaminhados agora de manhã para as duas entidades
respondendo aquilo que foi encaminhado formalmente. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira passada, onde todas as questões foram apresentadas, novos números foram trabalhados, o pessoal de recursos humanos está ali, Paloma, Alencar, aqui a professora Célia, a professora Maria José, Paloma também, porque tem Paloma e Poliana. Poliana também, cadê Poliana? Está ali. Trabalhou bastante com esses números. O pessoal fez um levantamento completo, muitos exercícios, trabalharam o fim de semana para assegurar que nós tivéssemos hoje aqui um conjunto de informações que, se possível, com as perguntas, com as respostas que nós possamos encaminhar depois, não deixem dúvidas acerca dessas questões. Com insalubridade, o percentual de 20% a 186 professores, isso soma um total de 237.381 centavos. No percentual de 40% a 8 professores, somando 16.984,91 centavos. E aí os demais percentuais de periculosidade, 40% e 50%. Somando o total que nós, da folha de professor, em fevereiro de 2013, R$ 8.073.044,99. Essa aí é uma distribuição dos valores que são pagos aos professores. Aí a gente demonstrou aí a distribuição por categoria, por cada nível, cada referência dos professores. O total de professores graduados na folha hoje são 16 professores, e o total que nós gastamos com ele é em torno de R$ 62.683,59 centavos. Isso somando as dedicações exclusivas dos vencimentos, que repercute 88% da folha de professores. Os especialistas são 0,88% da folha de professores. Os especialistas são 102. O total pago aos especialistas é R$ 554.900,90. O percentual é de 7,62% da folha de professores. Esse percentual é em torno da remuneração, não é em relação à quantidade, a remuneração que é paga a esses professores. Os mestres são 418, o total que é pago aos mestres é R$ 2.837.392,55 centavos, que representa 38,5% da folha. E os doutores são 446, são pagos R$ 4.059.428,77, repercutindo 53%. Pronto, tem uma apresentação que a professora Célia fez nos gráficos demonstrando esses percentuais, mas aí no final da apresentação eu mostro. Pode passar. Eventos calculados com base nos salários técnicos administrativos. Pronto. Uma vez tendo o reajuste no vencimento dos técnicos, essas verbas incidem sobre o vencimento. O vencimento dos técnicos, 730 técnicos, tem R$ 2.078.850,53 centavos. Essa é a folha sobre vencimento dos técnicos. Quinquênio a 242 técnicos administrativos com quinquênio, e isso são um total de R$ 142.737,87 centavos. O adicional noturno são 20 técnicos, que somam um total de R$ 17.580,19 centavos. Insalubridade no grau mínimo, 20%, 63 técnicos, somando R$ 37.422,41 centavos. Já a insalubridade no grau de 30%, tem 2 técnicos administrativos, somando um total de R$ 1.870,21, somando o total da folha de técnicos de R$ 2.278.461,21. Essa aí é a distribuição dos técnicos. A gente vê, temos a classe A, que é a de nível fundamental, a classe B, nível médio, e a classe C superior. Nós vemos que com a classe B é pago em torno de R$ 1.620.827 centavos, repercutindo 78,26%
das categorias do técnico que estão nessa classe B, na classe do nível médio. Agora, fiz um gráfico demonstrando esses percentuais, levando em consideração a quantidade de servidores, como eles estão distribuídos na folha de fevereiro. Os professores representam 51,49% do número total de servidores do quadro, os técnicos 38,23%, os cedidos ficam com 8,39% e os demais comissionados, substitutos e temporários, cada um com menos de 1%, na folha de fevereiro de 2013. Pode passar. Falando no total de proventos de remuneração, os professores têm 74,62% da folha, em termos de remuneração fica entre os professores, 22,2% fica com os técnicos, e as demais categorias ficam em torno, os cedidos com 1,5%, os comissionados ficam com 0,43% e as demais não repercutem em 1% cada categoria. Pode passar. Pronto. Aí a gente começa a fazer um levantamento acumulado dos últimos anos. Eu tomei como base os 2 últimos anos para fazer umas análises e previsões de uma suposta folha para 2013. Por que a gente levou em consideração os 2 últimos anos? E aí eu queria que vocês prestassem bem atenção em 2011. Porque o plano de carreira da UEPB foi implantado em janeiro de 2008. Isso principalmente para os professores. As progressões dos professores ocorrem a cada 2 anos da data de adesão ao plano ou da data da última progressão, não é isso? Então, os planos pares tem a maioria dos professores progridem, ou seja, muda de nível nos anos pares. Os anos ímpares têm menos progressão do professor. Os professores que progridem nesses anos são aqueles que fizeram capacitação em período, que saíram de médio para doutor, e que por algum motivo mudou essa data de última progressão. Então, 2013, ele tem um comportamento similar a 2011, já que em 2012 houve muitas progressões de professores e isso não irá ocorrer agora em 2013. Então, fazendo uma análise do executado em 2011, a gente vê que a folha de janeiro ficou em torno de R$10.485.988,63 e embaixo tem uma variação percentual. O que é isso? É quantas folhas variaram em relação a janeiro. Se verificarmos, vamos ver que fevereiro teve um aumento em torno de 13,4% em relação a janeiro. Já em março, nós tivemos um aumento de 15,6% em relação a janeiro. Em média, nós tivemos uma variação na folha de dezembro em relação a janeiro de 19%. Em média, ficou uma variação de 19%. Isso a gente chama de quê? Crescimento vegetativo. É o crescimento que houve na folha em relação a pagamento de textos de férias, a progressões de técnicos e de professores, a implantação de salubridade, a pagamento de retroativos, tudo isso é feito na folha e tem esses aumentos. Em 2011, variou em termos de 19%, dando um acumulado de R$160.226.330,91.